Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que vai meditar comigo hoje no capítulo 22 de Primeiro a Reis. Hoje a gente termina o primeiro livro de Reis. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através dessa meditação. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por mais um dia que temos o privilégio de poder abrir a Tua Santa Palavra e meditar nela. Senhor, tire as traves dos nossos olhos, abre os nossos olhos espirituais, tire os tampões dos nossos ouvidos e prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que é santa. Que o Teu Espírito fale conosco através da Tua Palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O capítulo 22 de Primeiro a Reis encerra o livro mostrando o fim do reinado de Acabe e a tensão entre a vontade humana e a soberania de Deus. 3 anos se passam sem guerra entre Israel e a Síria. Então Acabe convence Josafá, rei de Judá, a unir forças para retomar Ramote de Gileade. Mas Josafá, um homem temente a Deus, pede que antes consultem a palavra do Senhor. Acabe reúne cerca de 400 falsos profetas que, unânimes, em uníssono significa em comum acordo, eles falam tudo, eles combinam, eles repetem o que um fala, o outro afirma. Unissono significa isso. Eles declaram vitória e prosperidade, todos eles em comum acordo. É o tipo de coro da religião popular, otimista, bajuladora e sem discernimento. Josafá, porém, percebe que falta ali uma voz fiel e pergunta: não há ainda algum profeta do Senhor para que consultemos por ele? Acabe responde relutante: há um, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, e sim o mal. Micaías é então chamado. Antes de falar, é pressionado a concordar com os outros, mas responde com coragem: o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando confrontado pelo rei, Micaías anuncia a verdade. Israel será derrotado e Acabe morrerá. Ele ainda revela uma cena celestial em que o Senhor permite que um espírito de engano opere nos falsos profetas para cumprir seu propósito soberano. Mesmo ouvindo a verdade, Acabe prefere a mentira. Manda prender Micaías e parte para a batalha disfarçado. Mas Deus não pode ser enganado. Uma flecha atirada ao acaso o fere mortalmente, e o sangue escorre de sua carruagem, exatamente como Elias havia profetizado sobre Nabote. Josafá, por sua vez, é poupado, mas volta a Jerusalém consciente de que alianças com ímpios sempre trazem perigos espiritual. O capítulo 22 de Primeiro a Reis, meu irmão e minha irmã, é um lembrete poderoso de que a verdade de Deus não depende da maioria. A voz profética fiel quase sempre será a minoria e muitas vezes será rejeitada pelos poderosos. Deus governa até mesmo sobre as mentiras dos ímpios, usando-as para cumprir seus juízos. Acabe teve acesso à palavra verdadeira, mas preferiu ser enganado a sua morte. E sua morte sela o veredito de Deus sobre o coração endurecido. A história de Micaías nos desafia a permanecer fiéis à palavra, mesmo quando todos ao redor preferem ouvir o que é agradável. A fidelidade custa caro, pode levar à prisão, ao isolamento, à rejeição, mas o Senhor honra quem não negocia a verdade.
Enquanto o mundo busca profetas que confirmem suas vontades, o povo de Deus deve buscar vozes que ecoam apenas o que o Senhor fala. A diferença entre Micaías e os 400 falsos profetas é a mesma entre a igreja fiel e a religião que serve aos interesses humanos. Poderoso esse capítulo, né? Na verdade, meus amados, nunca houve época em que as pessoas buscassem a Deus como hoje. São milhares e milhares de denominações cristãs, todas afirmando que seguem a Jesus. Mas será, meu irmão e minha irmã, que todas elas falam a verdade? Mas o que é verdade, tão temida por Acabe? Ela realmente é para ser temida? Na verdade, Cristo disse, na palavra está escrito, a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso está escrito lá em João, capítulo 8, verso 32. Então, meu irmão, se a verdade liberta, por que tem sido tão negligenciada? Porque a verdade confronta com os nossos desejos da carne. Porque a verdade diz que eu não posso odiar o meu irmão, nem desejar alguém que não seja o meu cônjuge, nem andar como eu bem entendo. Compreende o que eu estou falando? A verdade, ela revela o nosso caráter pecaminoso e exige de nós uma decisão. Ela nos confronta. Mas o que é a verdade? E eu buscando na palavra, nos meus estudos, a Bíblia diz que a verdade possui 5 colunas. Primeiro, a verdade, Deus é a verdade. Isso está lá em Jeremias, capítulo 10, 10. Jesus é a verdade, João 14, 6. O Espírito Santo é a verdade, 1 João 5, 6 e 7, capítulo 5, versos 6 a 7. A Bíblia é a verdade. João 17, versículo 17. Os mandamentos de Deus são a verdade. Salmo 119, versículo 151. Estas são as colunas que libertam o homem do pecado e da morte. Fora disso, não há salvação. O homem pode até dizer seguir a Deus a seu bel prazer, mas como Acabe, lá no fundo, sabe que está errado e que está longe da verdade. A verdade, ela nos confronta. A conclusão da fala de Micaías a Acabe me fez estremecer quando ele diz lá no versículo 28, ele diz assim, ó, não lhe causou impacto. Será que você também não ficou impactada com esse versículo? Olha o que diz. Ele encerrou suas palavras dizendo, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Agora prestem bastante atenção nesta última frase dita por ele. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. Não era uma mensagem apenas para Acabe ou apenas para Israel, era para todos, ou melhor, é para todos nós. Já vimos que a Bíblia afirma ser a verdade. Cabe a nós decidirmos se aceitaremos ou se, como o rei de Israel, a rejeitaremos. O fim da vida do rei revela o resultado da desobediência e da teimosia. O apelo do Senhor é este: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Se você ainda está vivendo mentiras, aceite hoje o convite de Deus, porque chegará o tempo, meu irmão e minha irmã, e não está longe, de que os homens correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isso está escrito também lá em Amós, capítulo 8, versículo 12. Eis à nossa frente a verdade e a mentira. Qual será a tua decisão?
Qual será? O que você vai decidir? Buscar a verdade ou continuar na mentira? Essa palavra nos ensina, nos mostra que a gente precisa buscar a verdade na palavra de Deus. O Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo esse capítulo. Pai, obrigada por teus ensinamentos. Obrigada por nos mostrar que a tua palavra é rica, é viva. A tua palavra transforma. A tua palavra renova a nossa mente, Pai. Nos dá coragem, a coragem de Micaías. Que falemos a tua verdade mesmo quando for impopular. E que não nos deixemos seduzir pelas vozes que prometem sucesso sem arrependimento. Nos guarda do espírito, Pai, no espírito de engano. E nos faz discernir quando o mundo fala alto demais. Que a tua palavra seja o nosso guia. Que a tua palavra seja o nosso manual de vida. Ainda que isso nos custe caro, nos custe tudo. Que nada mais importe para cada um de nós. Que a viver a tua palavra seja prioridade em nossa vida. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês.